É claro que o pensar ele não atinge diretamente a coisa em sua completude, mas é possível, há a possibilidade desse pensar atingir a coisa de certo modo. Oi pessoal, eu sou o professor Galileu de Souza, da cidade de Caicó, do Rio Grande do Norte. Estudante de filosofia há mais de 30 anos, professor de filosofia há mais de 15 anos. Estou aqui hoje para convidar vocês a participarem da nossa iniciativa, do nosso projeto Leitura Filosófica. O objetivo desse projeto é contribuir com o crescimento da vida intelectual, da vida espiritual dos nossos inscritos. E eu quero pedir a vocês que, se vocês concordarem com a iniciativa desse tipo, se vocês gostarem do nosso conteúdo, dê o seu like, se inscrevam e compartilhe os nossos vídeos. Isso será muito importante para o crescimento do nosso canal e para que nós continuemos a trazer conteúdo filosófico de qualidade para vocês. Então vamos lá para mais uma jornada de leitura filosófica. Qual é a diferença entre verdade e validade? Ora, pessoal, a diferença entre verdade e validade está em que a verdade é a adequação entre entre o pensar, então o que nós pensamos ou dizemos, né? Porque também quando nós ao dizer nós expressamos o pensar, então é a adequação entre o pensar e as coisas mesmas. Quando essa adequação acontece, ou seja, quando o meu pensar ele pensa as coisas como elas de fato se encontram, como elas se encontram ordenadas, como elas de fato são, é claro que o pensar ele não atinge diretamente a coisa em sua completude, mas é possível, há a possibilidade desse pensar atingir a coisa de certo modo. Não na sua completude, não inteiramente, não totalmente, mas de certo modo. E quando isso acontece, nós dizemos que nós estamos na verdade, nós conhecemos de maneira verdadeira. Então a verdade é isso. A verdade é a adequação entre o pensar, o nosso conhecimento e as coisas mesmas, né? A verdade é assim. Ora, para essa adequação existir, primeiro as coisas elas precisam, dizia já os medievais, elas precisam ser verdadeiras. Elas serem verdadeiras, ou seja, elas serem o que elas são, mas de fato as coisas são o que elas são. Isso é um pressuposto, é uma condição de possibilidade a priori da nossa experiência da verdade, é que as coisas sejam o que elas são. Ou seja, o princípio de identidade, a impossibilidade de contornar o princípio de identidade e de não contradição. As coisas são o que elas são e não o que elas não são. Isso é o princípio de não contradição. Então isso é a primeira coisa. O conhecimento, ele também é uma adequação, uma tentativa de adequar o nosso discurso, o nosso dizer, a esse modo das coisas serem. Ou pelo menos ao modo em que as coisas se apresentam a nós, né? Como elas se apresentam a nós, ao modo como elas se apresentam a nós. Então isso é verdade. E o que é a validade? A validade não é a mesma coisa que verdade. A validade está relacionada com uma certa ordem do discurso, que é trabalhada geralmente pelas artes do discurso, pela poética, pela retórica, pela dialética e pela analítica. Ou seja, a verdade é a adequação entre o pensar e o ser, é uma união que acontece entre o pensar e o ser. Quando essa união acontece, nós podemos dizer que estamos na verdade. Alguns filósofos não acreditam que isso possa acontecer, mas a maioria dos filósofos eles acreditavam nessa possibilidade. E a validade ela diz respeito à forma dos nossos discursos, ao modo como nós argumentamos, como nós organizamos nossa argumentação. Existem modos corretos e modos incorretos. E os modos corretos nós podemos chamar de válidos, de modos válidos. E os modos incorretos de pensar, ou seja, as formas incorretas de pensar, nós podemos chamar de inválidas. Então a diferença entre verdade e validade é essa. A verdade diz respeito à união entre o ser e o pensar, enquanto que a validade diz respeito à capacidade que uma determinada forma de pensar tem de conduzir à verdade, dadas as condições ideais, ou seja, dadas as premissas ideais, dadas premissas verdadeiras assim. Se num discurso nós temos uma forma válida, ou seja, uma forma que necessariamente conduz a uma conclusão verdadeira, não significa que a conclusão será verdadeira. Para que isso aconteça, é necessário que as premissas também sejam verdadeiras. Então, toda argumentação, pessoal, é formada por premissas, que é o que se coloca antes, são as justificações que se colocam antes, e a conclusão, que é o que se chega a partir dessas justificações.
Então, toda argumentação é assim, é composta de premissas e conclusão. Ora, quando o argumento ele é válido, e eu tenho premissas verdadeiras, a forma desse argumento me conduzirá obrigatoriamente a uma conclusão verdadeira. E a essa forma que nós qualificamos como válida. A esse modo de se colocar a forma. Né? Aquele em que de premissas verdadeiras necessariamente se atinge conclusões verdadeiras. Se eu usar um modo não válido, eu posso partir de premissas verdadeiras, mas nada vai me garantir que eu chegue a conclusões verdadeiras. Apesar de isso ser talvez possível, por algum acidente ser possível se chegar a uma conclusão verdadeira. Mas nada me garante. Quando o discurso é válido, você chega a uma forma de raciocinar correta, adequada, que respeita as leis da lógica, então, de fato, essa obrigatoriedade, essa necessidade, ela se impõe. Ela se impõe logicamente. É como uma matemática. É como uma dinâmica matemática. Né? Se impõe mesmo no discurso. O discurso ele tem uma inteligibilidade própria, uma inteligibilidade lógica própria, e quando essa inteligibilidade ela é respeitada, então esse discurso ele é concebido como válido.